Quem não quer ótimos fundos imobiliários rentáveis e que paguem bons dividendos, não é mesmo? Eu separei aqui 3 para vocês, que vocês podem olhar com carinho para decidir se incorpora ou não na carteira de vocês, lembrando que é sempre preciso manter uma proporção entre setores e entre empresas, porque você não vai adicionar risco desnecessário à sua carteira. Ok? Combinado? Então eu separei esse vídeo aqui em 2 partes. Eu vou falar de cada um dos fundos imobiliários, as suas principais características, não vai dar para falar de tudo, e no final eu vou fazer uma simulação de proporção e renda que você precisa investir para receber determinado nível de renda por mês, mantendo sempre uma proporção de setor na sua carteira. Ok? Então já cola com a gente, escorrega aquele like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. E o primeiro fundo que eu vou falar é o HGLG, é um fundo imobiliário de logística que eu considero o melhor do setor. O fundo tem um preço de cota hoje de R$ 151,00. Bastante interessante esse valor, hein? O HGLG a 150 é muito bom. Tem um P sobre VP de 0,93, ou seja, está com 7% de desconto. O referencial para o preço sobre VP é 1, é um indicador de preço. Então, quanto menor for esse indicador, maior é o desconto. Ele tem um dividend yield na casa dos 8,7. Não é o maior, mas é bastante interessante, dado que, nos últimos 12 meses, ele já apresentou uma rentabilidade de 2,2%. E você pode ver que nos últimos 5 anos, a rentabilidade do fundo ela tem uma sequência de alta. Tem pequenas lateralizações aqui, mas a tendência é sempre de alta. Então, o fundo ele sempre vai se valorizar. Se a gente for comparar a rentabilidade do HGLG com outros benchmarks, como o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, e o CDI, que é o da renda fixa, você pode ver que o HGLG hoje ele não está ganhando da renda fixa. Ele está ali brigando com a média dos fundos imobiliários. Se você tivesse investido R$ 1.000 no fundo há 5 anos, hoje você teria cerca de 1.225. Na renda fixa, você teria cerca de R$ 1.600. O fundo hoje ele tem cerca de 28 imóveis, 28 galpões logísticos e 148 locatários. É um fundo bastante diversificado e muito grande, porque ele tem cerca de 1,6 milhões de ABL e um WALE, que é o prazo médio dos contratos, de 4,5 anos. Não é o maior, a gente vai ver fundos nessa lista com um WALE muito maior, mas está em linha com o segmento de logística. Tem uma vacância física na mínima histórica de 3% e uma vacância financeira de 3,1%, no mesmo sentido da vacância física. Vacância física, para vocês entenderem, é espaço vazio, é galpão que não está sendo locado ou parte do galpão que está vago. A vacância financeira, elas são descontos quando você posterga o pagamento de uma prestação. Por exemplo, se o aluguel é de R$ 1.000, não, para você eu faço por 800. Então você tem R$ 200 aí de vacância financeira. Ou então o aluguel é para ser pago no mês que vem, mas para você eu te dou um desconto aí que você vai ficar 3 meses sem pagar. Esses 3 meses são vacância financeira. Então, qualquer desconto, qualquer abono que você faz para o pagamento da sua prestação, entra como vacância financeira. Falando da diversificação geográfica dos ativos, cerca de 70% dos galpões logísticos do fundo estão em São Paulo. Depois, em segundo lugar, vem Minas Gerais. Então não tem como ser diferente. São Paulo é o centro financeiro do Brasil e é onde está localizada a maior população. O fundo ele traz com a gente um portfólio de 28 ativos, como nós já vimos, diversificado em 6 estados e aproximadamente 1,6 milhões de metros quadrados de área bruta locada, com um baixo histórico de vacância, que é 3% de vacância física e 3,1% de vacância financeira. Se formos olhar a qualidade dos ativos do fundo, a gente pode ver que a maioria absoluta ou é AAA ou é AA. Então, os galpões do HGLG eles são excelentes, tanto em localização quanto em qualidade. A locação por segmento dos locatários, você tem que a maioria absoluta ela é diversificada em outros, depois seguido de e-commerce e depois o setor automobilístico. Os tipos de contrato que tem o fundo, 70% são típicos, 30% atípicos. Eu gostaria que essa ordem aqui ela fosse invertida, a maioria dos contratos fossem atípicos, porque você tem uma segurança numa previsibilidade maior. E os indexadores para o contrato, 85% estão atrelados ao IPCA, que é a inflação do varejo, e 14% a inflação GPN, que é a inflação do atacado. Os inquilinos, a maior parte, isso aqui é bastante interessante no fundo, porque ele é um fundo bastante diversificado. 60% dos galpões logísticos estão em outros, ou seja, você não tem uma concentração muito grande em inquilino. Caso o inquilino saia, não vai impactar tanto assim nos dividendos do fundo e na vacância. Esse aqui é um dos principais pontos do HGLG que geralmente passa batido.
Você tem 13% no Mercado Livre, depois 9% na Volkswagen, depois tudo 4% e depois diversos. O histórico de vacância, nós temos a vacância física, a vacância financeira. Esse valor aqui ele já está um pouco menor por causa das negociações do fundo. A vacância física está em 3 e a vacância financeira está em 3,1, a menor vacância histórica do fundo. Falando aqui da liquidez, o fundo ele é bastante líquido e cada vez mais ele tem investidores em seu portfólio. Nós temos aqui em azul o volume diário de negociações, em laranja aqui é o preço de negociação dele. Tá, a cota ela tem sido lateralizada bastante por as negociações de mercado, o que para mim é um ótimo momento para você olhar para o fundo. E para completar, o HGLG ele aprova a realização de uma nova oferta de cotas e vai buscar captação incrível de 2,5 bilhões. Esse valor ele será usado para novos investimentos, reforçar o caixa e reduzir o seu grau de alavancagem. Vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, KNCR11. Eu fiz um vídeo recente sobre ele. E para mim, ele é o melhor fundo de CRI da Bolsa de Valores com relação a fundos imobiliários. Ele tem um preço de cota de R$ 103,50, tem um dividend yield médio de 12,5%, bastante interessante esse dividend yield, um preço do VP de 1,02, ou seja, ele está sendo negociado ali com 2% de ágio, levemente ali acima daquilo que ele deveria custar. E tem uma valorização, teve, né, uma valorização nos últimos 12 meses de 12,85%. Essa valorização aqui é incrível e você pode ver pelo gráfico que o fundo ele só sobe, com alguns sobressaltos aqui, que são os períodos de oportunidade que você pode aportar no fundo, mas você pode ver que assim como o HGLG que eu trouxe para vocês, a cotação ela só sobe e o fundo ele só se valoriza. Se formos analisar o KNCR11 com os benchmarks do IFIX, do Fundo Imobiliários e da renda fixa, o CDI, você vê que ele rende inclusive acima da renda fixa, Selic hoje. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje você teria 1.982 no KNCR. Na renda fixa, no CDI, você teria 1.600 aproximadamente. Então você pode ver que o fundo ele te paga ótimos dividendos e ele te entrega uma rentabilidade muito grande, inclusive acima da renda fixa. Analisando algumas características gerais do fundo, ele tem um patrimônio líquido de 7,8 bilhões, é um fundo gigantesco, tem um valor de cota patrimonial de R$ 101,80. Nós já vimos que o preço de negociação no mercado está R$ 103,50 aproximadamente, então você vê que o mercado ele está pagando ligeiramente acima daquilo que de fato valeria o fundo. Tem um dividend yield na casa dos 135% por cota e uma liquidez diária de 10,56 milhões. Só o dividendo, se a gente fizer o gross up, que é o comparativo com a renda fixa, ele vai te entregar uma rentabilidade mensal de 104% do CDI. Então você vê que só o dividendo do fundo ele já é maior que a renda fixa. Quem dirá se você adicionar o dividendo à rentabilidade da cota. Analisando a alocação do fundo, ele tem cerca de 103% do patrimônio líquido alocado em CRI e em FI. Como é que ele vai investir mais do que aquilo que ele tem de patrimônio líquido? É porque o fundo ele opera com um grau de alavancagem de 3%, como vocês podem ver. É um grau de alavancagem muito comportado e muito conservador também, até porque esse dividendo de 12% ele poderia ser maior se o fundo adotasse um grau de risco maior. Apesar do KNCR11 ser um fundo de CRI, ele é bastante conservador, como a gente vai ver, indicado pela própria gestora. A alocação para o setor está em 51% quase em escritórios, depois shoppings, depois logístico. Esse percentual aqui, ele é muito conservador, são os melhores setores para você investir. Depois você vai ter ali residencial pulverizado, que possuem um grau de risco maior, mas você vê que a parcela de investimento do fundo nesses setores ela é bastante comportada. E a alocação para o setor por indexadores, que é um dos principais pontos que você tem que analisar em fundos de CRI, está quase 100% em CDI, que segue, na verdade, a taxa Selic. Como a taxa Selic hoje ela está em 15%, extremamente alta, isso traz um benefício muito grande para o fundo. A Selic ela deve continuar nesse patamar de 15% ainda por um tempo, para depois o Banco Central pensar em alguma redução. Então o fundo ele vai ficar bastante atrativo por muito tempo. Essa imagem aqui ela parece um pouco confusa, mas eu já vou te explicar. Aqui você está no último resultado do fundo, um dividendo de 135%. Se a gente fizer a taxa DI Gross Up, ou seja, comparar esse dividendo e a rentabilidade do fundo
como se você tivesse investido na renda fixa, seria o equivalente ao investimento a uma taxa de 122% do CDI, levando em consideração o que você tivesse comprado a cota média a R$ 102. Ok? Então, se você levar em consideração rentabilidade e dividendos, você vai investir no fundo o equivalente a um CDI, um CDB de 122% do CDI. O fundo ele não tem uma distribuição ali homogênea de dividendos, varia conforme a rentabilidade dos CRIs que ele possui. Então, você pode ver aqui embaixo que é R$ 1,35, depois é R$ 1,20, R$ 1,20, R$ 1,16, R$ 1,04. Então, ele não tem ali uma distribuição correta, mas é sempre acima de R$ 1 e, via de regra, acima do CDI. Lembra que eu falei que o fundo ele é bastante conservador com relação aos seus investimentos? E a explicação está aqui. Aqui você tem os fundos imobiliários de acordo com o grau de risco. O fundo com CRI de baixo risco e investimentos pós-fixados. Quase 100% é atrelado ao CDI, que é atrelado à taxa Selic com o menor risco. Então, essa já é a informação da própria gestora, que o KNCR11, além de te dar uma rentabilidade muito boa acima da renda fixa, ele é um fundo imobiliário high grade, ou seja, de baixo risco. E o fundo que eu não poderia deixar de falar é o GARI11, que é um fundo imobiliário híbrido que reúne as atividades de logística e renda urbana. Muitos fundos imobiliários híbridos exercem atividade de logística e lajes corporativos, que são os escritórios. O GARI11 não. Hoje ele tem um preço de cota de cerca de R$ 9,10. Tem um P sobre VP levemente acima daquilo que ele deveria valer, que era 1. Então, o mercado está pagando mais pelo resultado do fundo, assim como o KNCR11, apresentou uma valorização nos últimos 12 meses de 12,10% aproximadamente, e ele tem um dividend yield acima de 10% na casa dos 11,4%. Então, é um fundo que te paga bastante dividendos, é um ótimo fundo com a diversificação por si só na sua natureza em atividades, que são duas, renda urbana e logística, extremamente rentável, e você pode ver que ele apresenta algumas oportunidades aqui de investimento, mas a tendência do fundo é de alta. Se formos levar em consideração a rentabilidade com outros benchmarks, ele fica um pouco atrás do KNCR11 e levemente ali acima do IFIX. Então ele rende mais do que a média dos fundos imobiliários, porém, no momento ele está rendendo mais do que a renda fixa. Contudo, se você pegar esse intervalo aqui de 2024 até agora, ele tem rendido mais. Você vê que a diferença entre a renda fixa e o fundo tem diminuído cada vez mais. Analisando as informações principais do fundo, ele tem um patrimônio líquido de 1,3 bilhões. 1,3 bilhão é um fundo também bastante grande. Ele distribui cerca de 8 centavos por cota, porque é um fundo de base 10. Tem 39 imóveis em seu portfólio, é um fundo bastante diversificado. Tem um dividend yield ali a casa dos 11,4, como nós já vimos, e uma ABL de 512 mil metros quadrados. O valor patrimonial da cota do fundo é de R$ 9,00. Então você vê que o fundo hoje está sendo negociado um pouco acima do patrimônio líquido dele. Tem uma liquidez diária de 5,7 milhões e um prazo médio de aluguéis de 12,4. Lembra que nós falamos do HGLG, que ele tem um prazo, se eu não me engano, de 4,9? Então, o prazo do GARI11 é de 12,4, ou seja, muito mais interessante, com contratos muito mais longos. E o incrível, apesar dos 39 imóveis, ele tem uma vacância financeira e uma vacância física de 0%, ou seja, todos os espaços do fundo eles estão ocupados, todos os 39 imóveis, e não tem desconto e nem adiamento de pagamento. Então, tudo do fundo está funcionando de forma perfeita. Aqui é o guidance dos dividendos. Ele tem entregue cerca de 0,84 centavos por cota e ele tem um guidance, ou seja, um pensamento para o futuro de entregar para os investidores 9 centavos por cota. Analisando a DRE do fundo, nós temos principalmente essas informações que eu deixei em destaque, que é com relação ao total de receita do fundo. Esses números eles são bastante interessantes, porque, como eu falei, o fundo ele exerce essas duas atividades de renda urbana e logística. Os 7,8 milhões aqui é com relação ao segmento de logística, enquanto que o 5,4 é o segmento de renda urbana. Então, embora nós vamos ver que renda urbana exerce uma proporção maior na carteira do fundo, o segmento logístico ele representa uma renda maior para o fundo. As características da carteira do fundo, nós temos cerca de 39 imóveis, 2 tipos de atividades, renda urbana e logística, 100% dos contratos do fundo são atípicos, ou seja, o inquilino ele precisa cumprir o contrato até o final sob pena de multa, e o prazo médio de aluguéis de 2,4 anos, como nós já vimos, temos ali 6 locatários high grade, ou seja, de baixíssimo risco. E o fundo está localizado em 14 estados no Brasil.
74% da atividade do fundo é de renda urbana, mas já vimos na DRE que, embora a logística pertença a 96% somente das atividades, ele é muito mais rentável. A principal localização geográfica dos imóveis é São Paulo, seguido de Rio Grande do Sul, depois ali com outros, né? E o principal locatário é o Carrefour Bet Grupo Mateus. Aqui é a qualidade dos inquilinos. Você pode ver que a maioria dos inquilinos, eles são AAA, AA Plus ou AA. Então você tem inquilinos muito grandes, com muita capacidade de honrar os seus compromissos, o que te dá estabilidade e garantia no recebimento dos seus dividendos. Com relação ao grau de alavancagem do fundo, que é sempre pauta, o fundo ele tem ali disponibilidades, ou seja, ele tem caixa para honrar aqui 10 anos de seu endividamento. Aqui está 9, mas ao longo da planilha do fundo é 9,8 aproximadamente. Então 9,8 é 10, né? Então você tem ali disponibilidade para 10 anos em um patamar de alavancagem de 27%, mas isso daqui está para mudar. Colocando algumas novidades do fundo, ele vai realizar a venda de 10 lojas do seu portfólio e o valor total da venda é de cerca de 485 milhões. E essa realização dessa venda vai ter uma redução de aproximadamente 360 milhões no grau de alavancagem. Eu falei que aquele percentual de 27% iria mudar. Um lucro bruto estimado de 156 milhões, o que dá ali uma média de R$ 1,06 por cota que será distribuído, e um reforço estimado de 131 milhões no caixa da empresa. Então, com essa venda, o fundo ele vai reduzir o seu grau de endividamento, distribuir bastante dividendo com os seus acionistas, lembrando que a média ali está em 8%. Essa realização dessa transação vai distribuir R$ 1,06 e ele ainda vai conseguir reforçar o seu caixa. Vamos para a última parte do nosso vídeo, que é a simulação do quanto você precisa investir para ter um determinado nível de renda. Só que isso não é suficiente. Você precisa comprar bons ativos a bons preços e ter uma proporção saudável na sua carteira entre eles. Vamos começar com 50 cotas de HGLG, 400 cotas de GARI 11, mais 50 de KNCR 11. Nós temos investido agora 16.325 com uma renda mensal de R$ 147. Preste muito bem atenção na relação de valor investido e remuneração mensal, que é exatamente isso que você quer. Vamos agora para 200 cotas de HGLG, 1.000 cotas de GARI 11 e 250 cotas de KNCR 11. Nós estamos investindo agora cerca de 65 mil e estamos ganhando uma bela remuneração de R$ 600. A nossa carteira está completamente desbalanceada, então a gente precisa investir mais em GARI 11. Vamos colocar agora 500 cotas de HGLG, 10.000 cotas de GARI 11 e 500 cotas de KNCR. Agora a nossa maior participação é no GARI 11, então a gente precisa equilibrar isso com o fundo de CRI. Vamos colocar agora 1.000 cotas no HGLG, 15.000 cotas no GARI 11 e vamos colocar aqui 1.300 cotas no KNCR 11. A nossa carteira agora está bem diversificada, com a participação maior no segmento de logística. E nós temos R$ 420.500 investido e com uma renda mensal de 3.860. Eu vou fazer um aporte um pouco maior para o vídeo não ficar muito longo. 3.000 cotas de HGLG, 50.000 cotas de GARI 11 e 4.500 cotas de KNCR 11. Nós temos ao todo R$ 1.368.000 investidos e uma renda mensal de 12.700. Então, para você ter uma renda mensal que menos de 1% das pessoas ganham aqui no Brasil, sem fazer absolutamente nada, você precisa investir cerca de 1.300.000. Então você já tem essa relação e o seu objetivo. O seu objetivo é chegar nesse valor aqui e nessa renda, para você viver de uma forma tranquila com a sua família e fazer o que você quiser. Beleza? O que vocês acharam desses fundos imobiliários? Muito bom, né? Eu trouxe só o filé de cada setor para vocês. Eu trouxe os melhores fundos imobiliários, na minha opinião, que entregam rentabilidade, dividendos e são os líderes nos seus setores. Eu quero que você invista nos melhores e que tenha acesso aos melhores preços. Por isso, você precisa ter o conhecimento daquilo que está caro, que está barato, e daquilo que é bom e daquilo que não é. Eu quero fornecer para vocês todos os insumos para que a sua carteira rentabilize ao máximo e você ganhe o máximo de dinheiro. É a minha missão e é a missão desse canal, ok? Deixa aqui nos comentários se você tem outros 3 fundos imobiliários que você colocaria e se você gostou desse vídeo, se você gostou desses 3 fundos que eu coloquei aqui para vocês, ok? Então um grande abraço, valeu e bons investimentos.